Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 504 Pedras rúnicas mágicas. Não importava quão poderoso fosse um jogador, opor-se a uma guilda era impossível. Howling Wind era um excelente exemplo disso. Ni Yan estabeleceu a Askickers United precisamente para que ele não tivesse que lutar sozinho. Ni Yan daria seu sangue, suor e lágrimas para garantir que a Askickers United estivesse no caminho certo. Ela era o seu apoio para se opor ao grupo financeiro Century. Pelo menos nesta vida ele não estava mais lutando uma guerra de um homem só. Mesmo que um sujeito como Howling Wind não pudesse ser recrutado, ele ainda poderia se tornar um poderoso aliado contra a Angel Corps. Ele era um gênio entre gênios, um talento de pico absoluto. Das figuras deslumbrantes que apareceram na história de Conviction, ele fica entre os 5 primeiros. Coletando informações sobre Howling Wind agora, lhe deixaria melhor preparado para quando se encontrassem no futuro. Depois de retornar a Calore, Ni Yan lidou com alguns assuntos da guilda enquanto estocava os consumíveis para sua próxima sessão de nivelamento. Ele também visitou casualmente a União dos Assassinos. O seu pedido por cristais mágicos e cristais radiantes não rendeu o esperado. Ele atualmente tinha 16 cristais mágicos e 20 cristais radiantes. Ni Yan precisava de no total 20 cristais mágicos, 30 cristais radiantes, 2 cristais de vida e um cristal de poder para chocar o dragão de asas negras. A única coisa que Ni Yan tinha dificuldade em encontrar agora eram os cristais de vida. Ele só podia continuar procurando. Com mais de 50.000 jogadores profissionais em suas fileiras, a União dos Assassinos estava crescendo cada vez mais. No momento, estava gerando aproximadamente 60.000 moedas de ouro por dia para Ni Yan. Esta formidável máquina de fazer dinheiro já estava em pleno andamento. A base de clientes também cresceu consideravelmente. Já havia 7 marqueses, cujos hábitos extravagantes deixaram Ni Yan sem palavras. Cada um, até aquele momento, já havia torrado o excedente de 50.000 moedas de ouro. Seja uma sessão de nivelamento ou ajuda para limpar uma masmorra de alto nível, as pessoas que solicitavam esses serviços eram definitivamente extremamente ricas na vida real. Ni Yan de repente teve uma ideia brilhante. Ele deveria encontrar algum tempo para organizar uma reunião para o pai Ni e expandir sua rede de contatos. Isso seria extremamente benéfico para o World Block. Olhando para as tabelas de líderes da União dos Assassinos, Ni Yan reconheceu muitos nomes familiares. Aqueles no top 30 em particular eram todos muito famosos na linha do tempo anterior. Como jogadores profissionais, eles geralmente não se envolvem com as lutas por trás dos bastidores dos grupos financeiros, nem se afiliam a nenhuma guilda em particular. No entanto, se algo surgisse, sempre se poderia solicitar seus serviços nos fóruns de missão. Enquanto a recompensa fosse atraente o suficiente, eles aceitariam. Desta forma, as Kickers United poderia fazer uso de sua força. Ni Yan trouxe uma enorme pilha de pergaminhos Onda da Morte e bombas mágicas com ele para subir de nível na região selvagem. Depois de moer lagartos espinhosos nível 90 sem parar por 2 dias seguidos, finalmente alcançou o nível 80. Ele retornou a Calore e depositou o equipamento que coletou no tesouro da guilda. Em seguida, se encontrou com Tang Yao para uma segunda rodada de caça ao tesouro. Sua colheita desta vez, embora frutífera, não pôde ser comparada à primeira. Depois de vasculhar todo o saque, Ni Yan foi buscar os 3.000 dardos que anteriormente pedira para encantar. Então, com o lançador de dardos em mãos, ele se preparou para partir. Quando Ni Yan se dirigiu para a área de transferência, uma parede vermelha na lateral da rua chamou sua atenção. Ele parou seus passos. Este era o famoso Muro dos Ecos. Qualquer coisa que um jogador dissesse à parede seria devolvida a eles. Um NPC chamado Cleme, o sábio, estava ao lado do Muro dos Ecos. Depois de listar 5 contos antigos, ele pedia ao jogador para adivinhar os itens lendários associados a cada uma delas. Contanto que você tenha adivinhado 3 dos 5 correto, você acionaria uma missão para coletar pedras rúnicas mágicas. As pedras rúnicas mágicas eram itens bastante comuns que podiam ser encontrados na maioria dos grandes mapas. Semelhante às gemas, elas eram encaixáveis. No entanto, elas só funcionavam para armas. Havia 7 tipos de pedras rúnicas mágicas: fogo, gelo, raio, água, terra, luz e escuridão. Cada um fornecia bônus de dano correspondentes ao seu respectivo elemento. Depois de coletar um conjunto completo de pedras rúnicas mágicas, uma de cada elemento, você poderia retornar a Cleme para uma recompensa de experiência, bem como uma chance aleatória de obter uma peça de equipamento. A quantidade de experiência recompensada era suficiente para encher a barra de experiência de um jogador do nível 80 em cerca de 1%. Na linha do tempo anterior, antes de esta missão ser acionada, o preço de pedras rúnicas mágicas era barato. Quando o público ficou sabendo da missão, seu preço disparou e a oferta evaporou. Naquela época, quando Ni Yan encontrava pedras rúnicas mágicas, ele as vendia no salão de comércio. Muitos jogadores estavam comprando-as desde que coletar um conjunto completo dava uma quantidade considerável de experiência. Esse tipo de atividade era exclusiva para os ricos, e algo em que ele na época não tinha como participar. Mesmo assim, para jogadores pobres como ele, o lançamento dessa missão era uma mina de ouro. No momento, a missão já estava lá fora. No entanto,
Os jogadores ainda não haviam descoberto as respostas para o enigma de Cleme. Então, por enquanto, ninguém estava incomodando em acumular pedras rúnicas mágicas. Em sua vida passada, Ni Yan era pobre demais para participar da diversão. No entanto, nesta vida, ele não deixaria a oportunidade ser arrebatada por outra pessoa. Mesmo que ele tenha que queimar algum dinheiro, e daí? Ni Yan foi até Cleme. Ele era um homem baixo e velho em vestes vermelhas. Com os olhos apertados e os dedos apoiando o queixo, ele parecia estar imerso em pensamentos. Ni Yan iniciou uma conversa com Cleme. Ele só tinha uma oportunidade para resolver o enigma. Se ele não respondesse as perguntas corretamente, não teria outra chance. O Purgatório Desolado, Cavaleiro Sangrento, Julgamento Escaldante, Atração do Destino e Lei Eterna. Jovem, você sabe o que cada um deles representa? Cleme olhou para cima e olhou para Ni Yan com os olhos apertados. Este era um enigma famoso na linha do tempo anterior. 2 a 3 semanas a partir de agora, um jogador descobriria a Lei Eterna referente ao Livro da Ordem. Algum tempo depois, mais jogadores adivinhariam corretamente as outras respostas. Aqueles que resolveram o enigma, em vez de revelá-lo ao público, começariam a freneticamente acumular pedras rúnicas mágicas. No entanto, nenhum segredo no mundo poderia ser guardado para sempre. Cerca de 3 meses depois, as respostas para o enigma tornaram-se de conhecimento público e pedras rúnicas mágicas começaram a se tornar caras além da crença. Os 2 tipos mais raros, especialmente pedras rúnicas de fogo e raio, venderiam por mais de 1000 moedas de ouro. Neste momento, o preço de pedras rúnicas mágicas era de cerca de 50 a 60 moedas de ouro. Purgatório Desolado se refere ao Livro do Caos. O Cavaleiro Sangrento se refere à Espada de Modiago. O Julgamento Escaldante se refere ao Cajado do Sol de Elvec. A Atração do Destino refere-se à Caixa de Pandora. Por fim, a Lei Eterna se refere ao Livro da Ordem. Ni Yan sorriu. Ele sabia há muito tempo as respostas para esse enigma. O que achou estranho foi que dos 5 itens mencionados, ele entrou em contato com 2 deles. A Caixa de Pandora estava em sua posse. Quanto ao Livro da Ordem, ele tinha em seu poder o volume 1. Vislumbre da Escuridão. Talvez compartilhasse algum tipo de conexão com essa missão. Nirvana Flame, você é a primeira pessoa a adivinhar corretamente todos os 5 itens. Eu estou precisando de pedras rúnicas mágicas. Eu poderia incomodá-lo para me ajudar a encontrar algumas? Sem problemas, eu ficaria feliz em atender ao seu pedido. Ni Yan assentiu. A busca do sábio por pedras rúnicas, repetível. Ajude Cleme a encontrar um conjunto completo de pedras rúnicas mágicas. Sua jornada está apenas começando. Vá procurar seu destino. Nirvana Flame, você é uma pessoa com grande conhecimento. Cleme sorriu. Ni Yan verificou a descrição da missão. Com certeza, estava no caminho certo. Era exatamente o mesmo que na linha do tempo anterior. Esperou por um breve momento para receber uma recompensa adicional por adivinhar corretamente todas as 5 respostas. No entanto, a resposta comum de Cleme deixou-o desapontado. Entretanto, já tinha conseguido o que viera fazer ali. Então entrou em contato com Gu Huai e preparou-se para adquirir pedras rúnicas mágicas em larga escala. Neste momento, as pedras rúnicas mágicas têm um preço em torno de 50 a 60 de ouro, com as de maior qualidade para mais de 100 moedas de ouro. No entanto, muitas pessoas não tinham utilidade para elas. Elas simplesmente não eram tão eficientes quanto gemas. Havia uma oferta bastante ampla delas no mercado. Então, Ni Yan planejou empregar um pequeno truque. Ele mandaria Gu Huai despachar as pessoas para os mercados de rua e anunciar que eles estavam negociando pedras rúnicas mágicas em massa. 30 moedas de ouro cada uma com uma compra mínima de 20. Se alguém realmente mostrar interesse em comprar, eles simplesmente responderiam que eles tinham acabado de vender. As pedras rúnicas mágicas geralmente não eram compradas e vendidas em grandes quantidades. Então, esse tipo de queda de preço era impossível perder. Gu Huai teria seus subordinados anunciando 30 moedas de ouro no primeiro dia, 25 moedas de ouro no segundo dia e 20 moedas de ouro no terceiro dia, dando a impressão de que o mercado de pedras rúnicas mágicas estava prestes a cair. Isso estimularia os jogadores a entrarem em pânico vendendo seus estoques. Durante todo o tempo, a Kickers United estaria lá em segundo plano para colher os benefícios. Esse método não apenas pouparia um pouco de ouro, mas também permitiria que eles adquirissem mais pedras rúnicas mágicas. Isso estava matando 2 coelhos com uma cajadada só. Esse método não é ruim. Podemos experimentar com outros itens também, como gemas, disse Gu Huai. Primeiro, ele faria com que as pessoas sob ele criassem uma queda artificial no mercado e depois comprassem tudo baratíssimo. Finalmente, quando a oferta não podia mais atender a demanda e os preços começarem a subir novamente, ele descarregaria tudo. Assim, eles conseguiriam obter um lucro considerável. Oh, definitivamente vai funcionar 1 ou 2 vezes, mas mais e as pessoas vão começar a ver através disso, alertou Ni Yan. Os jogadores não eram idiotas. Eles definitivamente parariam de cair nessa fraude depois da primeira ou segunda vez. E daí se nós formos descobertos, nós já fizemos nosso dinheiro de qualquer maneira. É impossível para nós termos uma perda, Gu Huai riu. Bem, eu vou deixar para você.
Gu Huai imediatamente começou a trabalhar. Ele precisava juntar o dinheiro antes de ter tudo organizado. Essa tarefa tinha que ser executada com o máximo de sigilo.